Olá a todos, estamos novamente para mais um episódio do nosso podcast, do incrível projeto Observatório Católica de Cidadania. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma introdução acerca das nossas redes sociais, dos principais veículos de comunicação acerca deste trabalho, que seria a questão do YouTube, do Instagram e do Spotify, que é o principal instrumento de prestação de serviços. Todos contêm a mesma nomenclatura, que seria o Projeto Observatório Católica de Cidadania. Primeiramente, eu gostaria de fazer a apresentação dos participantes do podcast da sessão do dia de hoje, que seria Nicole Gabriele, da turma de Direito Noturno. Michele Oliveira, também turma do Direito Noturno. Luiz Gustavo, da terceira fase também. E estamos com a presença ilustre do nosso querido professor. Magnífica presença do professor Itamar. Prazer inenarrável estar presente inenarrável. dessa figura. E não vamos esquecer do Gabriel, né, gente? O Gabriel tá ali no off cuidando da nossa imagem. A gente convidou o professor Itamar depois de algumas tentativas, porque ele é um homem muito ocupado. A gente finalmente conseguiu que ele viesse participar do nosso podcast. Foi a primeira pessoa que a gente pensou para esse assunto. Bem-vindo, professor Itamar. Ok, eu que agradeço. É uma oportunidade muito bacana de falar sobre um tema extremamente importante, que é esse que vocês estão propondo aqui. Obrigado pelo convite. Bom, e qual o tema é esse, né? Nós iremos tratar hoje, dentro dessa sessão, o tema da ressocialização. Tem como enfoque principal essa questão do indivíduo delituoso após o cumprimento dessa pena, que hoje é retratada como método de ressocialização dentro do sistema carcerário, dentro do direito penal do território brasileiro. É realizada essa inserção do mesmo, após o cumprimento justamente desta pena, dentro da sociedade. Esse é um caso, na verdade, focado no direito penal, mas a gente resolveu chamar o professor Itamar porque o professor Itamar é doutor em filosofia e ele deu pra gente, no segundo semestre, se eu não me engano, do primeiro ano, a história do direito. Então, nessa história do direito, a gente aprendeu sobre o início das penas, né, os delitos e as leis. Eu acredito que seja um enfoque bem legal, puxar mais para essa parte de filosofia e sociologia, para não ficar só na questão do direito penal mesmo, né? O que seria essa questão de ressocialização. Em relação a esse tema de ressocialização, eu gostaria de perguntar ao professor o que lhe remete, o que entende-se acerca deste assunto, tratado como problemáticas de política pública. Esse tema talvez uma primeira questão ácida. Esse tema não é levado a sério no Brasil. Certo. Eu acho que essa é uma primeira questão. Quando a gente analisa e olha para a função das penitenciárias, uma delas é a ressocialização. Mas parece que, assim como enterrar cano para saneamento básico não rende voto, também políticas públicas e discursos inflamados em nome da ressocialização também parece não render votos. Correto. Então, para começo de história, a ressocialização não é tratada seriamente no Brasil. Segunda questão, quais são os elementos que, de fato, colaboram para a prática de comportamentos delituosos, né? Por que o cara acaba caindo nesse mundo, para usar uma expressão mais coloquial? Ou por que alguém, em última instância, não age, digamos assim, impulsionado pelos princípios morais que nós acordamos e pelas leis fixadas? Por que nós temos um comportamento desviante? É claro que as explicações ou as causas podem ser as mais diversas, mas nós percebemos uma coisa importante, né? Primeiro, onde há a ausência do Estado, há uma tendência maior para comportamentos delituosos. Isso não significa dizer que pobres e negros têm uma tendência a tal tipo de comportamento, o que não é verdadeiro. Essa é uma premissa falsa, né? O que significa dizer é que aquelas crianças, né,
aqueles adolescentes que não recebem as devidas oportunidades do Estado para trilharem o caminho da cidadania, para exercerem a democracia, têm uma possibilidade maior de ter um comportamento desviante. Só que aí tem uma outra questão importante, a saber, o livre-arbítrio. Então, não necessariamente as pessoas recebendo as devidas oportunidades asseguradas pelo Estado, constitucionalmente falando, educação, saúde, moradia, lazer, etc. Assegurando tudo isso não significa que nós não teremos comportamentos desviantes ou delituosos. Vamos pegar aqui um tema bombástico. Por exemplo, legalização da maconha. Há quem pense, que talvez as pessoas poderiam, quem é mais liberal, um liberal de carteirinha, vai dizer, bom, por que eu não posso, por exemplo, fazer uso da cannabis? Por que o Estado tem que vir meter o bedelho nisso? Vejam, é uma questão que nós podemos divergir. É um debate interessante. Por quê? Porque a minha opinião e o meu posicionamento pode ser divergente, mas moralmente falando, não necessariamente está errado. Pode ser apenas uma opinião que destoa daquilo que está fixado pela própria lei. Então, é importante dizer, para resumir esse primeiro ponto, é que o comportamento desviante, delituoso, ele pode vir, de alguma forma, formatado por uma situação da ausência da presença do Estado, mas ele também pode vir como fruto de uma escolha, de um elemento da liberdade, do arbítrio. Uma vez o cidadão apanhado pela justiça, sentenciado, e começando a cumprir a pena, nós esperamos, pelo menos em tese, de que ele, ao voltar para a sociedade, que ele tenha condições, de ser melhor do que era. E aí vem a pergunta que o Luiz me fez no início. Parece que, de um modo geral, as penitenciárias devolvem esses detentos à sociedade em situações ou em situação ainda mais crítica, ainda pior. Degradante, né? Degradante. E vejam, eu sempre me pergunto qual é, em última instância, as ações que uma penitenciária tem para fazer com que esse sujeito tenha condições de voltar à sociedade e ser aceito por essa mesma sociedade. Marca para o resto da vida. Como numa entrevista que a gente leu, até para fazer sobre esse podcast, uma ex-detenta, ela é entrevistada e ela fala também sobre a questão, sobre a prisão ser uma marca nela. É uma marca eterna nela, né? Apesar dela ter cumprido essa pena, ter... como eu posso dizer, ressarcido a sociedade de alguma forma, tendo sido inserida, é uma coisa que vai ficar para sempre nela, né? É uma marca eterna, não sai mais. Justamente, ela cumpriu toda a sua dívida com a justiça, todavia, ela ainda continua estigmatizada como ex-detenta. E, portanto, não é confiável, portanto, precisamos sempre estar alertas, a esse tipo de pessoa, porque se fizeram, podem fazer de novo, E aí, mais do que isso, me parece que na grande maioria, eu sei que tem algumas exceções, mas na grande maioria, essas pessoas não recebem nenhum tipo de apoio ao saírem da penitenciária. É por isso que acho que a gente pode até falar sobre aqui, que até 21% mais ou menos de todos os ex-detentos acabam sendo reincidentes, né? Então, é algo que realmente tu sair sem ter uma ideia do que realmente vai acontecer, e a gente também, às vezes, a gente nem tem ideia do que realmente é feito, né? E como o professor falou no início ali, no Brasil isso é escasso. A gente tem exemplos, por exemplo, até falando para evitar, né, que seja
que chega a esse ponto. Por exemplo, lá nos Estados Unidos é um programa de TV, se não me engano, que é tratamento de choque, que levam crianças, adolescentes para as prisões. É claro que, né, tudo é verificado antecipadamente, é claro que os presos lá todos são entrevistados, né, para realmente fazer isso, mas eles mostram qual que é a realidade de estar lá dentro. Então, realmente, é um tratamento de choque, é algo que as crianças e adolescentes veem e entendem o que realmente é isso, né? Porque, às vezes, a questão de ostentar ou algo assim, acaba... Eu vejo que parece que é como se eles colocassem as mãos nos olhos, assim, e não vissem realmente o que acontece lá dentro, né? E sabe o que é estranho nisso tudo? É que as pessoas oferecem, ou nós, enquanto sociedade, oferecemos a pior penitenciária do mundo e nós esperamos que de lá saiam as melhores pessoas do mundo. É só utilizando como gancho, existe um documentário que agora eu vou ficar devendo o nome para vocês, até peço desculpas, em relação que as penitenciárias dentro do Brasil são encaradas como um elefante branco, que é aquela ideia de um grande gasto sem um fim, certo? Então, a única função dela é gastar dinheiro para talvez ter um bônus lá na frente, que seria qual bônus? Vamos dar a dar a ressocialização do indivíduo à sociedade, que talvez irá acontecer. Então, por mais que o professor acabou de comentar em relação à ausência do Estado dentro de qualquer nicho de pessoas na qual ele não está presente, tem essa ideia dessa possibilidade, sim, comprovada também, fatidicamente, que é de fácil influência a pessoa se corromper dentro de um meio facilitador, ao invés de ele realmente criar talvez um caráter acerca de eu vou conquistar algo, eu vou ir pelo caminho correto, no sentido em que não vou fazer a transgressão da norma. Então, a partir disso, acho que fica claro que o Estado, sim, ele se ausenta no quesito de ressocialização. Que eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor, ou até para todo mundo que está aqui. Referente a essa ideia de ressocialização, entende-se como um mérito de tratamento psicológico em relação a por que o indivíduo cometeu tal transgressão à norma, quais foram os motivos que levaram a isso, o que acarretou em relação a esse delito, ou deveria ser um método de capacitação do indivíduo para realocá-lo dentro da sociedade? Eu acho que os dois. Com certeza os dois. Mas eu acho que o principal é um método de reinserção na sociedade. Né? De maneira que você capacita ele a voltar a ser uma engrenagem dentro da grande máquina estatal. Digamos que seria mais ou menos nesse quesito. Usando o exemplo do que o professor Itamar falou sobre capacitação, né? Sobre aprender alguma profissão nova, alguma coisa do tipo. Acho que a ressocialização é mais focada para essa parte após a saída do indivíduo da cadeia. Exatamente. E também falando da parte psicológica, tudo tem a ver, né? A questão... Eu trabalho num plano de saúde e a gente faz muito essa questão de agendamentos de consulta psiquiátricas. É meio óbvio que tu tirar uma pessoa tirar o direito dela de ir e vir e afins, tudo que ele perde, né, todo o direito que ele perde, quando isso acontece, é fato que algo dentro da mente dele vai ser afetado, não tem como não ser afetado com isso, né? Então, com certeza, os dois são muito importantes. E aí, perceba uma coisa interessante, quando a gente fala em ressocialização, não é apenas essa capacitação que o sujeito deve receber dentro da penitenciária, mas também todo o acompanhamento pós-saída. Inclusive, existem algumas ONGs, eu agora não lembro o nome, que justamente tentam fazer esse papel, ou seja, acompanhar o sujeito, né? E justamente por que é importante o acompanhamento? Para que ele não fraqueje, né? Para que ele, de fato, não desista, porque o caminho não é fácil, etc. Então, me parece, Luiz, que essa pergunta é uma pergunta assim, desafiadora e, ao mesmo tempo, eu diria que, e volto a fazer referência à primeira coisa que eu falei, eu acho que nós nunca tratamos isso com seriedade.
Tá? Nós nunca tratamos isso com a devida seriedade. Eu acho que a gente vem trazendo temas que realmente não geram muito voto, né? Porque é arquitetura hostil e ressocialização. E aqui a gente também conseguiu ter meio que um spoiler de qual que vai ser o próximo tema. Então fica aí para vocês descobrirem. Mas que aula, que bom ouvir alguém com tanta sabedoria. Acho que todo mundo conseguiu ter um gostinho de como é as nossas aulas e com certeza deixou, né, aquele pontinho de quero mais. E a gente acho que não vê a hora de ter aula com o professor de novo, de todo mundo aqui. Realmente adoro as aulas dele, então... Olha, eu prometi aqui para todo mundo que eu não ia entrar nesse mérito em relação à metodologia aplicada hoje dentro do direito penal brasileiro, que seria a questão da retribuição. Após o cometimento de um crime, a pessoa vai ficar às margens, né? Ela vai ser isolada, como o professor disse anteriormente. Em relação a uma restauração, a gente utilizar a questão da justiça restaurativa. O professor tem conhecimento acerca disso, do que... A justiça restaurativa é uma ferramenta de ressocialização. Por quê? Porque a vítima ela pode escolher conversar com o agressor, com o homicida ou não. Tá? Mas só que não é apenas ela que tenha, não é apenas a vítima que tem a chance, digamos assim, de ter um comportamento diferente, ou de passar a viver melhor a partir daquele encontro restaurativo, mas eu acho que no final das contas ainda é a pessoa que cometeu esse delito, que cometeu esse crime, que tem a chance de ser diferente. Tá? Eu li um depoimento de um cara que disse o seguinte, ele conversou com um rapaz, né? E ele tinha feito um latrocínio. Ele foi roubar a bolsa da mulher, ela reagiu, etc. Ele estava nervoso e acabou matando a mulher. E aí o rapaz foi lá e disse para ele, né, todas as desgraças que tinham recaído sobre ele por culpa dele, ter matado a mãe dele. Diz que para o menino foi libertador, ter falado tudo o que ele queria ter falado. E para o cidadão que cometeu o crime, também foi importante, porque ele teve espaço de pensar sobre o que fez. E ele, a partir disso, assumiu um comprometimento de tentar restaurar o que era possível de restaurar a partir daquela situação que lhe restava. Né? Então, a justiça restaurativa é um espaço de a comunidade, enquanto comunidade, se ajustar aos problemas que acontecem. E por isso é uma ferramenta, para mim, na minha opinião, a justiça restaurativa acaba sendo uma ferramenta que colabora também para a ressocialização, para a regeneração do sujeito. Um sujeito que não pensa sobre o que fez, que não se arrepende seriamente e que não faz coisas na tentativa de recuperar um pouco os danos causados, eu acho que ele não estaria preparado para voltar, ele não estaria ressocializado. Sim. Por isso que eu acho que a justiça restaurativa ela é uma resposta para todas as vítimas que reclamam dos direitos humanos. Né? Por isso diz, porque os direitos humanos só pensa nos encarcerados. Tá? Mas a justiça restaurativa é também, talvez, essa ferramenta que vai dar um suporte para a pessoa que perdeu um ente querido. Mas ao mesmo tempo que é um suporte para a família, para a vítima, para a comunidade, é um suporte também para o agressor, para o assassino, para o sujeito que cometeu um crime hediondo. Então, sim, a resposta é, a justiça restaurativa é uma ferramenta, só que ela ainda é pouco desenvolvida. Nós olhamos com muita desconfiança para ela ainda. As pessoas não acolhem muito bem. Preconceito. Tem um certo preconceito. Todavia, nos Estados Unidos, ela é muito bem-vinda. E ela nasce ainda, é importante dizer, que ela nasce num contexto religioso.
Por isso que eu e a professora Helena, depois vocês podem ter a oportunidade de ler o texto se desejarem, nós escrevemos um texto sobre a justiça restaurativa e o perdão. E o papel que o perdão tem dentro da justiça restaurativa. Mas o perdão da comunidade acerca Não, do... o perdão do próprio sujeito, do sujeito que foi digamos assim, que foi lesado, que teve uma pessoa morta, etc. Eu vi um caso até que entra bem nisso daí. É um irmão, né? Tinha uma policial, ela chegou em casa, ela acabou errando o local ali, eles tinham o apartamento, e ela acabou entrando no apartamento errado, e ela viu um homem lá dentro, ela era policial, sacou a arma e acabou matando o homem que estava na casa, né? Depois que ela se tocou que realmente não era a casa dela, que era a casa de outra pessoa. O que acontece? O irmão desse homem foi até o julgamento e ele falou que o irmão dele com certeza perdoaria ela por isso. E era por isso que ele estava perdoando ela. E ele até pediu para abraçar ela. É incrível a história, né? Se vocês quiserem pesquisar na internet. Mas entra muito nisso, né? Uma questão muito difícil. E o irmão conseguir perdoar a pessoa, é claro, não é esquecer, mas né, é algo que entra muito. E o perdão não é algo espontâneo. Sim. O perdão não é compaixão. O perdão é um ato racional. Você precisa escolher fazer isso. E você precisa de tempo para fazer isso, para maturar a ideia e entendê-la. Tá? Porque toda vez que você é fisgado pelo sentimento, você não perdoa. Por quê? Porque o sentimento ele é egoísta, ele é individualista, ele acaba olhando somente para ele mesmo. Por isso que perdoar é um ato racional, onde você reconhece que, de fato, o perdão não é aquilo que vai auxiliar o outro. A pessoa mais favorecida pelo perdão é quem perdoa, não é quem é perdoado. Quem é perdoado, se não se auto-perdoar pelo que fez, vai terminar a vida se culpando. Agora, quando eu perdoo alguém, eu estou fazendo bem a mim mesmo, porque eu me liberto do ódio. Eu me liberto do rancor e, portanto, eu me liberto da vingança. E espero que a justiça seja feita dentro dos rigores da lei. E combato isso e busco isso de maneira alegre e não de maneira contaminada por uma vingança odiosa, rancorosa, etc. Então, o perdão significa parar de odiar, é quando você abandona o ódio e abraça a liberdade, abraça a esperança, você não está mais psiquicamente capturado por aquela situação do passado que te faz agir de maneira tristonha, rancorosa, amarga, etc. Então, perdoar não é esquecer, você não esquece o fato, você tenta propriamente se libertar daquele peso de dívida, daquela carga moral ruim, tá? Para continuar vivendo. E esse tema é um tema que está dentro da justiça restaurativa. E eu e a professora Helena tentamos justamente tratar isso e mostrar o quanto os encontros restaurativos, eles podem ser altamente importantes e úteis para as pessoas, seja para a família da vítima, seja para o agressor, o criminoso, ou para a comunidade no geral. Porque aí, justamente, justiça restaurativa restaura a situação. Não fica aquela situação inconveniente, aquela situação rancorosa, odiosa, que acaba comprometendo, de alguma maneira, a relação e as próprias ações das pessoas na comunidade a qual pertencem. Inclusive, se o professor quiser enviar para a gente depois o texto para a gente colocar o link, né, abaixo do YouTube, acho que seria bem legal. Sim, muito bom. Eu acho que também utilizando essas palavras que o professor disse agora, trazendo para essa realidade brasileira, a gente tem um sentimento muito enraizado de que quem vai fazer a justiça por nós é o Estado. Por mais que o Estado crie essa necessidade
muitas vezes por causa da ausência do mesmo, ele tenta ao mesmo tempo resolver isso. No entanto, eu acho que a presença de resolução entre o agressor e a vítima sim seja uma maneira de justiça. No sentido em que aquele sentimento ruim, sentimento não bom, de alguém vai fazer a justiça por mim, talvez seja suprido. No sentido de que a metodologia, a crença do perdão, talvez resolva e consiga sanar de fato essa necessidade, essa vingança que a pessoa sinta. Né? Não dá para utilizar em todas as ocorrências, porque isso é algo muito novo e tem que amadurecer muito ainda. E isso depende muito de cada pessoa. Sim. Mas só para vocês terem uma ideia, isso é criado para as coisas mais pesadas. Sim. A justiça restaurativa é proposta para os crimes mais pesados, não é para coisa simples. O que se torna mais difícil O que se ainda. torna mais difícil, o que precisa de mais tempo, o que precisa de mais postura, o que precisa de mais convicção. Caso contrário, na grande maioria dos casos, as pessoas preferem viver mergulhadas no ódio, mergulhadas no rancor, desejando que aquele cidadão tenha a pior estadia possível na penitenciária. Então, professor... E aí, desculpa, e aí só para fechar, e aí justiça é, de alguma forma, fazer com que o outro sofra o tanto quanto eu estou sofrendo com a perda daquela pessoa, enfim. Então, percebam que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, para se propor ou para aceitar a justiça restaurativa, precisa-se de uma estatura humanitária muito grande. Não é para qualquer um. O perdão não é para qualquer um. Né? Eu diria que a vala comum viver mergulhado no ódio, no rancor, desejando, né, que aquele que fez mal a alguém da nossa família viva em situações deploráveis, degradantes e sofra o pior possível na penitenciária. E mais, volto com um pouquinho de ironia para terminar. E no domingo nós vamos à igreja rezar, etc, etc. E tá tudo certo. Eu acho que nisso dá para trazer um exemplo também. Também foi um vídeo que eu acabei vendo na internet de um serial killer que ele matou aproximadamente 40 mulheres. E também tinha isso, né? As pessoas iam lá, os familiares, e falavam para ele tudo que vinha à mente. Tinha mulheres que falavam que era deplorável, que era uma pessoa horrível e tudo mais. E ele era psicopata, né? Então, como, né, já sabe, ele não tinha sentimentos, né? E chegou um homem, assim, e falou pra ele... Ele tinha matado a filha dele. E ele falou bem assim, olha, você tá me fazendo ir contra tudo que, né, eu preciso... Às vezes o que as outras pessoas estavam sendo, mas eu preciso ser o que eu tenho de exemplo para ser. E ele falou assim, eu perdoo você. E aí ele começou a chorar loucamente. Começou a Não chorar. tinha chorado nenhuma eu vez. vi esse vídeo. Não, E é aí incrível. é engraçado até, porque o professor falou muito sobre perdão. Então eu gostaria de saber se, para o professor, o perdão ele entra como um instrumento, talvez um dos instrumentos para reinserir o indivíduo na sociedade, ter essa forma de ressocialização. O perdão ele entra nessa forma também? Porque eu acho que o perdão é um ingrediente que está na justiça restaurativa. Né? Se nós entendemos que a justiça restaurativa é uma ferramenta que auxilia também nesse processo de regeneração, né, de ressocialização, eu diria que o perdão também. Só que o perdão ele é um pouco mais exigente, eu diria. Não é para qualquer um. O perdão não é para qualquer um. A gente precisa estar preparado para perdoar, né, e para receber o perdão. Assim como muitas vezes as pessoas não têm condições de pedir perdão, tem outras pessoas que não conseguem perdoar. Quando as pessoas chegam, me perdoe por tal coisa, etc. Tem muitas pessoas também que não conseguem fazer isso. Até fazem da boca para fora, mas continuam nutrindo, né,
toda a podridão instintiva e moral possível. Eu penso que o perdão ele é libertador, né? E ele faz parte de um processo de regeneração moral do sujeito. Tá? Mas o perdão ele não é uma válvula de escape. Assim, eu vou fazer isso aí porque depois eu peço perdão, tá tudo certo. Não é assim. Isso aí é molecagem. Né? O perdão é justamente aquele espaço no qual a gente se propõe a reconhecer que errou e errou feio e, portanto, pede o perdão. Né? Só que quem pede o perdão também tem que lembrar que pode não ser perdoado. Tem que estar consciente que pode receber um não. Só que quando você pede o perdão, que é sincero, né, que é consciente, você tem recurso ainda ao auto-perdão. A sua parte você fez, então claro, você você não precisa necessariamente receber o perdão do outro. Você pode se auto-perdoar. E ambos têm o mesmo efeito. Tem o mesmo efeito. Só que, claro, isso precisa ser sincero, isso precisa ser consciente, isso precisa ser uma construção racional. O perdão é racional. O perdão não é emoção, não é afeto. A compaixão é espontânea. Tem alguém que está passando mal, eu tenho compaixão por aquela pessoa. Eu lembro dessa aula. Agora, o perdão não. O perdão precisa de uma maturação racional. E você escolhe conscientemente que perdoar é a melhor alternativa que você tem. Caso contrário, se você não perdoa, você faz o quê? Continua mastigando o ódio, o rancor e planos de vingança para fazer com que o outro sofra ou sofra muito ainda ao longo da vida por ter feito isso ou aquilo. E aí o indivíduo vive plantado num território de escravidão. É a senzala da dor. É a senzala da dor. Ele fica lá chorando as pitangas, fazendo planos de vingança e mergulhado num mar de dor, de sofrimento. Tá? E o perdão justamente rompe com isso. Por isso que o perdão, ele aqui dá a possibilidade do exercício da liberdade. Ele cria projeto de esperança. Ele dá novos ares, novas possibilidades, apesar daquilo que aconteceu, né? De um crime, enfim, né? Que pode ser e que é altamente reprovável, doloroso, difícil, mas aí você tem uma escolha. Ou você quer viver nessa senzala da dor, ou você quer dar a possibilidade de desfrutar de uma nova realidade. Aí passa por uma questão de escolha. E isso serve para os dois lados também, né? Justamente, então serve para os dois lados. Bom, acho que após a gente sobrevoar sobre questões de ressocialização, questões de reincidência, perdão, definindo de que maneira deve ser aplicada a justiça, se deve ser utilizada a partir das metodologias, do pragmatismo do Estado, ou do próprio perdão de foro íntimo do sujeito, da pessoa que foi lesada, a gente consegue mensurar toda a problemática que o Estado justamente não leva a sério, que é essa questão dessa ressocialização dentro do Brasil. Então, a partir do momento que a gente nutre uma pequena parcela que, no fundo, impacta diretamente ao povo brasileiro, a gente nota que é um problema muito, muito, muito complicado. Uhum. E o Estado está levando isso com a barriga, certo? Então, ao mensurar tudo isso, é notório que criam-se inúmeras ramificações. É isso, a gente tentou trazer um pouquinho, mas eu acho que com essa conversa que a gente teve com o professor Itamar, né, ele conseguiu trazer bastante coisa e eu tenho certeza que todo mundo que assistir esse podcast vai entender um pouquinho do que a gente quis dizer aqui, qual foi a finalidade desse podcast.
A gente queria de novo agradecer ao professor Itamar, ele tem aula daqui a pouquinho, exatamente 5 minutos. Então, obrigada, professor, por disponibilizar esse tempo pra gente, é muito importante pro nosso trabalho. E matar as saudades também. Eu que agradeço o convite, pessoal, é sempre um prazer inenarrável, né? Preciso dizer essa expressão. Tem muitos alunos que me cobram, professor, você não falou a expressão hoje? Falei, vou falar, né? É sempre um prazer poder falar sobre temáticas como esta, né, da ressocialização, que é uma temática que pouco espaço tem, né, que tem pouco ibope, que dá pouco ibope, que as pessoas pouco se interessam, mas talvez é um dos temas que precisa ser mais discutido, né? Precisa ser mais comentado. E isso talvez ilumine um pouco mais também a nossa compreensão acerca da justiça, acerca das penitenciárias, etc. Então, para fechar, gente, novamente, é uma alegria e um prazer sempre poder discutir temáticas de relevância social. Quando vocês precisarem, estou à disposição. Talvez tenhamos que marcar umas 4, 5 vezes, né, Nicole? Mas no final dá tudo certo. Beleza, gente? Muitíssimo obrigado. Obrigada. Bom, mais uma vez a gente pôde trazer um assunto para vocês pensarem. Eu convido a todos também a assistir o nosso primeiro episódio, que também fala sobre arquitetura hostil. E logo estamos de volta. Esperamos todos vocês.